Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aula aqui no meu canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente à nossa série de aulas sobre matemática com Python. E o tema desse vídeo é gráfico de funções com Python. Aqui mais especificamente nós vamos estar falando sobre os gráficos de barras verticais e o gráfico de barras horizontais, muito comuns lá na estatística. Eu incluí eles dentro do top gráfico de funções porque assim de certa forma são gráficos, né? Mas eles são muito comumente usados em estatística. Mas vamos lá, vamos aqui para o PyCharm. Temos aqui as abas referentes aos vídeos passados, né? A maior parte desses vídeos falou sobre gráfico de funções comuns, como fx igual a x ao quadrado, seno de x, e o último especificamente falou sobre o gráfico do tipo histograma, que é um gráfico estatístico, né? Na situação em questão, vou compilar aqui, ó, nós tínhamos o quê? As idades de pessoas de uma certa família, nós estávamos contando, né, a quantidade de pessoas que tinham uma certa classe, por exemplo, de, sei lá, aproximadamente aqui 2 anos até 16 anos, aqui de 18, eu acredito, né, está aparecendo ali embaixo, 18 até 33, e aí foi sendo feita essa contagem de ocorrências com base nesses dados aqui, tá certo? Só que o histograma se presta a um tipo de situação, enquanto o gráfico de barra se presta bem a outro. Então, assim, é importante a gente saber todos esses tipos. Aí eu vou criar uma nova aba aqui para a gente falar dos gráficos de barras. Então, vou botar assim, gráfico de barras verticais. Eu vou criar uma aba por vertical e por horizontal, embora a mudança de código é minúscula, tá certo? Então, esses gráficos estatísticos, assim como os outros também, eles têm uma parte que é comum. Né? Por exemplo, a biblioteca utilizada, a questão do título e tal. Então eu vou copiar aqui da aba do histograma, né? Vou copiar aqui para o de barras verticais. Vou mudar aqui, claro, né, o título aqui em cima, né? Gráficos do tipo barras verticais. Né? A biblioteca utilizada é a mesma, né? A matplotlib, né? .py.plt, né? Ou seja, com PLT. A parte dos dados vai mudar, então vou apagar, tá certo? E também, claro, essa partezinha aqui que é onde eu chamo o histograma, né? Como agora eu não vou chamar histograma, vou apagar também. Todo o restante, gente, é muito parecido. Claro que com a situação aqui eu vou mudar os rótulos, os nomes dos rótulos que vão aparecer lá. Mas o comando é basicamente o mesmo. Então, olha só, para eu trabalhar a situação do gráfico de barras, vamos pegar um caso mais simples. Imagine que eu esteja medindo, né, o número de ocorrências, né, de chegada de pessoas num hospital, né, ou o número de pessoas em estado de emergência que chegam no hospital lá numa semana que vai ter um feriado prolongado. Então eu vou ter ali, as classes vão ser os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e as frequências serão as quantidades, né, de pessoas que chegaram, o número de ocorrências. Tá certo? Então, nesse caso aqui, eu vou chamar de classes, que serão os dias. Você pode chamar de dia, pode ser, né? Você pode dar um nome mais específico para a classe. Eu vou botar aqui, ó, segunda, né? Esse é o meu primeiro elemento da classe, das classes, né? Terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Certo? Então aqui estão as classes. E agora eu tenho as frequências. Ou ocorrências, se você quiser chamar. As frequências são o quê? A quantidade de pessoas. Por exemplo, na segunda chegou 30 pessoas, né? Na terça 25, na quarta 22, na quinta 23 pessoas, na sexta chegou, sei lá, 40 pessoas, houve um aumento bem expressivo, né? No sábado 42 e no domingo 35, certo? Então a cidade movimentada, sei lá, a cidade de São Paulo, né? Aí tem um grande hospital lá e tem essas ocorrências de emergência aqui. Então, aqui estão os dados, beleza? Agora eu preciso do comando principal, que é o que vai chamar o gráfico de barras. Assim como no histograma, ó, esta linha aqui é que basicamente determina, né, o tipo do gráfico. A gente vai ter basicamente os mesmos dados aqui, né? Mas aí eu vou digitar um por um para a gente, né? Porque já que é a parte que muda, né? Vamos botar assim, ó, PLT, que é o prefixo aqui, certo? Para chamar as funções. Aí vai ser BAR, que é bar, que é o gráfico de barras. E aí nós vamos ter primeiro as classes e depois as frequências.
consequências. Beleza? E aí aqui vem o seguinte, olha, aqui vai vir uma variável que é uma função que ela vai medir o distanciamento dessas barras, que é essa aqui, ó, o id. Opa. Igual a, vou botar aqui 0,5. Depois a gente pode formatar esse gráfico aqui fazendo o seguinte, colocar a cor dele. Por exemplo, color. Aí na parte de funções eu falei dessas cores, né? Você poderia botar aqui só o K, que ele entenderia como a cor preta, tá certo? No caso aqui eu vou botar azul, né? Azul, né? Vou botar as barras azuis, né? Então aqui vão ser as cores das barras. Aí a gente vai ter uma variável aqui, que é o seguinte, que é o contorno da linha que separa essas barras, tá certo? Então a gente vai colocar assim, ó, edge color igual black. Opa. Então a gente pode ir mudando isso aqui, aí você vai brincando aí com as cores e tudo mais. Então basicamente é o que eu preciso aqui. Claro que a minha situação é o quê? São pessoas que chegam, né, na emergência de um hospital. Então eu vou colocar aqui o título, né? Desse coisa. O PLT título é a mesma ideia de todos os outros gráficos, inclusive do estatístico, né, do histograma que a gente viu. Então vamos botar assim, ó, ocorrências de pessoas na emergência de um hospital. Aí aqui tem font size, que é o tamanho do título, e aqui a cor do título red, vamos botar black, mas depois a gente coloca vermelho mesmo. Se você quiser destacar, você pode mudar a cor aí. Aqui nós temos o label, aí o label aqui é o seguinte, é do eixo X. No eixo X vão estar os dias, então eu vou botar assim, dia da semana. E no eixo Y, frequência mesmo, ou o número de ocorrências, se você preferir. Ó. Número de ocorrências. Aí aqui, em ambos, tanto no eixo X como no eixo Y, aí você vai ter o tamanho da fonte, botei um pouquinho menor que o título, né? E a cor da fonte. A mesma ideia aqui. E aqui você vai ter o seguinte, o tamanho dos parâmetros, né? PL.tic barra parâmetros, né? Vai ser o label 610, ou seja, o tamanho desses carinhas aqui é 10. Então se você quiser maior, aí você bota um número maior, se quiser menor, né? Aí você vai diminuindo aqui. Acho que o padrão é 10. Se você não colocar esse parâmetro aqui, ele vai entender que o tamanho é 10. Mas às vezes você quer ajustar, aumentar, diminuir, aí é bom você colocar aí. E aqui é o comando para mostrar o gráfico. Tá certo? Isso aí a gente, se você já viu os vídeos anteriores, tá tudo beleza. Então aqui eu vou fazer assim, vou compilar aqui, ó, vou botar para rodar. Vamos ver, né, se eu não digitei nada errado, pronto, ó, apareceu. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Ó, vamos dar uma olhada aqui nos dados, ó, para a gente ver. Exatamente, ó, 30 aqui, ó, deu uma barra aqui, ó, na altura 30, aqui na altura 25, ó, na altura 22, aqui entre 20 e 25, aí aqui 40, né? Se você olhar aqui, um pouco mais de 40 aqui, 42 e 35 caiu aqui, ó, tá certo? Então perceba, né, que agora a gente conseguiu, né, mostrar uma situação interessante. E aí você pode, como eu falei, estar brincando com isso aqui. Por exemplo, se você botar aqui 0.9, o que acontece? Vamos cancelar aqui, vamos compilar de novo, ó. As barras ficaram mais juntas. Ah, professor, eu queria que o título fosse vermelho. Vou botar aqui red. E aí você vai brincando, tá certo? Eu não vou, né, alongar muito, isso que já foi falado nos vídeos anteriores, né, no vídeo anterior, né, e algumas outras coisas que já foram faladas nos outros. Então assim, você aproveita muita coisa. E a programação, a dica que eu dou, é assim, você vai aproveitando as coisas. Aí você fala, professor, mas eu queria fazer agora barras horizontais. Como é que eu faço? Basicamente a mesma ideia. Eu vou criar uma nova aba aqui, e você vai mudar só 2 detalhezinhos em relação ao código anterior. Vai ser o mesmo gráfico, só que ele vai estar agora com as barras deitadas, né? Então vamos botar assim, ó, gráfico de barras horizontais. Pronto. Aí eu vou copiar aqui o de barras verticais, tá certo? Vou mudar aqui, claro. Lembrando, tudo isso, gente, vai estar lá no GitHub meu, tem um link, né, na descrição do vídeo, você clica e já vai direto para o código. É importante você assistir o vídeo, porque a gente vai botando alguma informação, mas também se você já quiser partir para os códigos, é só ir lá direto, né, e
e buscar. Então aqui entra tudo normal, aqui vai mudar o seguinte, eu vou botar um H aqui depois do bar e vou tirar esse comando I, que é o distanciamento das barras. Eu não tive tempo de pesquisar qual é o distanciamento no caso horizontal. Deve ter algum código, né? Algum comando, aí você pesquisa aí. Mas a ideia é a mesma, certo? Então olha só, vou compilar aqui, ó. Opa, não compilei esse, né? Na verdade ele está compilando os verticais aí. Então, a gente tem que clicar com o botão direito, isso que acontece toda hora, né? Pronto. Então, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E aqui as ocorrências do mesmo jeito. Então, como você achar que o seu usuário, né, a pessoa, quer dizer, o seu interlocutor vai entender melhor, você coloca. Se você acha que é melhor colocar deitado, você coloca deitado. Se você acha que é melhor colocar em pé, você coloca em pé. E por aí vai. Tá certo? E a depender da função também, né? Tem aí critérios aí que você tem que escolher um ou escolher o outro. Beleza? Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham entendido. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, gente, é só colocar nos comentários. Muito obrigado. Até o próximo.